ao vivo aqui na Globo News imagens lá de São Paulo, onde há um protesto e o Guilherme Bausa vai atualizar a situação para a gente que está ficando mais tensa por lá. Bausa. Oi, Camila. Nesse momento a situação ficou um pouco mais complicada aqui. Houve um princípio de confusão, os manifestantes saíram correndo, houve empurra aqui. A polícia não precisou jogar bombas de gás lacrimogêneo até o momento, não houve também por parte dos manifestantes ninguém jogando nenhum tipo de objeto, mas houve uma correria, houve uma confusão. Os manifestantes que estavam agrupados aqui tentando continuar o ato, eles correram para aqui para baixo da Rua dos Pinheiros. A gente não consegue acessar a parte onde eles estão porque tem essa barreira de policiais da Força Tática, esses que estão utilizando os capacetes brancos aqui na nossa frente. Mas havia um grupo de cerca de 100, 200 manifestantes tentando continuar o ato que começou às 2 horas da tarde. A polícia não estava deixando eles subirem em direção à Avenida Paulista. E eu conversei há pouco com o policial que está no comando das operações aqui, o coronel Alexandre Gasparian, que ele é coordenador operacional da Polícia Militar, e ele disse o seguinte, que a PM está cumprindo uma decisão judicial de não deixar os manifestantes se aproximarem da Avenida Paulista. Isso porque mais cedo houve uma pequena manifestação com algumas dezenas de manifestantes pró-Jair Bolsonaro. Por essa razão, ele não permite que esse grupo que está aqui na Rua dos Pinheiros prossiga em direção à Avenida Paulista. Agora o repórter cinematográfico Val Paz mostra uma correria em outro ponto aqui. Então a situação ficou um pouco mais complicada, tumulto aqui. A gente não escuta por enquanto bombas, não escuta também, não vê também manifestantes atirando pedra contra os policiais, mas a situação ficou mais tensa nesse momento. Um forte esquema de policiamento foi montado para o dia de hoje, com 4 mil policiais militares nas ruas de São Paulo, justamente para evitar qualquer tipo de confronto. Na semana passada a gente observou que houve confronto na Avenida Paulista de manifestantes pró-Bolsonaro e de manifestantes contrários ao governo. E a intenção, agora sim, a gente escuta uma primeira bomba estourando, lançada pelos policiais militares, uma bomba de efeito moral contra um grupo de manifestantes. A gente vai tentar se aproximar para ver o que está acontecendo. Uma manifestação que foi pacífica durante o tempo todo. Havia muita preocupação por parte dos organizadores de que não houvesse confronto, de que não houvesse quebra-quebra. Infelizmente, o que a gente vê agora é a polícia atirando bombas contra um grupo de manifestantes aqui numa rua do bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O ato começou grandioso no Largo da Batata, um ponto tradicional de manifestações na zona oeste de São Paulo, alguns milhares de manifestantes. A maioria dos manifestantes decidiu dispersar por volta de 4 horas da tarde, mas um grupo pequeno continuou se manifestando na Rua dos Pinheiros. Caminharam por cerca de 1 hora na Rua dos Pinheiros até chegar a esse ponto aqui. Agora a tropa de choque marcha em direção a um grupo de manifestantes que está numa rua estreita aqui do bairro de Pinheiros. A gente começa a sentir o cheiro de gás lacrimogêneo, que faz os olhos arderem. O caminhão do choque, que dispersa a multidão utilizando jatos de água, também se aproxima. A situação ficou tensa aqui no bairro de Pinheiros depois de um ato que foi, durante quase todo o tempo, bastante pacífico. A gente vai tentar se aproximar de novo com o repórter cinematográfico Val Paz, para tentar mostrar o que está acontecendo nessa rua. Muita gente correu para o lado de cá. E aqui a tropa de choque posicionada. Aquele grupo de manifestantes que correu nessa rua lateral, a gente já não consegue mais visualizar. Nem os manifestantes que estavam em frente àquele pessoal da Força Tática, o pessoal da PM que utiliza os capacetes brancos, eles também não estão mais aqui se manifestando. Houve uma dispersão e a tropa de choque continuam avançando. Dezenas de policiais paramentados aqui da tropa de choque. Atrás tem um grande aparato da polícia. Tem o carro blindado que utiliza jatos de água para ser utilizado nos manifestantes. Esse carro não foi utilizado, pelo menos por enquanto. Atrás tem várias viaturas da Polícia Militar, outro carro blindado, mostrando aí o grande aparato que foi mobilizado pela Polícia Militar, pelo governo do estado, para essas manifestações. No domingo passado, como eu disse, houve confronto com a Polícia Militar. Havia 2 manifestações acontecendo ao mesmo tempo, a manifestação pró-Bolsonaro e a manifestação por democracia contra o governo. E naquela ocasião, diante da iminência de um confronto entre 2 partes, a Polícia Militar decidiu agir apenas contra um lado, contra os manifestantes que protestavam contra o governo.
pelos manifestantes formados ali, eram torcedores organizados, integrantes de movimentos sociais, e a polícia atirou uma quantidade grande de bombas de gás lacrimogêneo em direção a esses manifestantes, que também atiraram pedras, paus e todos os tipos de objetos em direção aos policiais militares. Por conta disso, o ato de hoje estava cercado de muita atenção, mas como eu disse, foi um ato muito tranquilo. Na parte em que havia muitos manifestantes, no Lago da Batata, não houve nenhum registro de confusão, nenhum tipo de confronto. Os manifestantes caminharam por cerca de 1 hora depois disso pela Rua dos Pinheiros. Aí a coisa foi ficando mais tensa, gerou esse impasse que os manifestantes queriam continuar em direção à Avenida Paulista, mas a PM não deixou, formou esse cordão de isolamento. E aí, infelizmente, essas imagens que a gente vê agora, de confronto, tropa de choque, gente correndo. Aqui nos prédios da região de Pinheiros, muita gente batendo panela em apoio aos manifestantes contra o governo Jair Bolsonaro.